Salmo 121 aqui, por favor. Semana passada nós declaramos a semana inteira Salmo 91. Agora vamos declarar Salmo 121. Diga comigo: levanta os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde virá o seu socorro? Ele não permitirá, diga comigo, Ele não permitirá que eu tropece. Diga: o meu protetor me manterá alerta. Diga assim: o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. Diga: o Senhor é o meu protetor. Diga: como a sombra que o protege, Ele está à minha direita. Diga: o dia, de dia, o sol não me ferirá, nem a lua de noite. O Senhor me protegerá de todo mal, Ele protegerá a minha vida. Diga: o Senhor protegerá a minha saída, a minha chegada, desde agora e para sempre. Amém? Amém? Diga: assim será na minha vida. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 26, do 26 ao 30. Tenho vários versículos para ler com vocês, tá? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga comigo: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Grave a palavra domine. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Diga comigo: sejam férteis e multipliquem-se. Diga comigo: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. 3,17. Ao homem declarou: visto. Diga comigo: visto. Que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Amém? Bispo, o que quer dizer isso? Primeira coisa que tem que entrar dentro de você. Diga comigo, Deus nos criou, pode sentar os obreiros. Diga, Deus nos criou para dominar. Deus nos criou para fertilidade. Deus nos criou para a fertilidade. Deus nos criou com a capacidade de multiplicação. E Deus nos deu o poder para dominar e não sermos dominados. Infelizmente, aqui, a desobediência de Adão e Eva, fez com que Adão e Eva perdessem essa autoridade, esse poder de domínio. Quando nós ignoramos a palavra, nós transferimos. Quando nós desobedecemos a palavra, nós transferimos a autoridade que foi dada a nós ao diabo. O poder que foi dado a nós ao diabo. Eles foram criados e colocados num lugar abençoado. E eu estou falando isso, não estou falando aleatoriamente, tá? Aqui perdeu, através de Jesus, que é o segundo Adão. Se você não sabe, Jesus é chamado de o segundo Adão. Foi resgatado essa autoridade. Aquela autoridade, aquele poder que perdemos, foi readquirido através do sacrifício de Jesus. Amém? Então, nós voltamos a ter o mesmo poder, a mesma autoridade, poder de domínio, poder de multiplicação que nós fomos criados. Agora, a palavra, eu estava falando ontem, falei hoje pela manhã novamente, o quanto a palavra, ela tem um poder sobre nós, um poder de nos abençoar e nos transformar na qualidade de, como árvores, né, que a Bíblia nos chama, nos compara, o quanto a palavra, ela produz em nós um poder sobrenatural para produzir. Eu estava dizendo aqui ontem, quem não estava aqui comigo ontem, levanta a mão, por favor. Levanta a mão, bem alto, por favor. Ótimo. Eu estava dizendo, e isso eu quero que você preste atenção, porque é isso que nós vemos acontecendo na vida das pessoas, né? Eu estava dizendo ontem à igreja aqui, uma experiência que eu tive, uma coisa que parece uma coisa simples, e não é simples de maneira alguma. A nossa família, minha família tem uma chácara, e naquela propriedade sempre existiu um pé de mexerica, que do tempo que aquela propriedade é da família, nunca se chupou uma mexerica sequer daquele pé. Era um pé feio, era um pé seco, que aparentemente ocupava o espaço inutilmente. Aí não produz nada, dá fruto nenhum, ocupa o espaço inutilmente. Durante 15, 16, 17 anos, esse pé ninguém nunca chupou mexerica desse pé. Ela nunca deu fruto.
De repente cercam aquele espaço, faz uma espécie de um curralzinho naquele espaço e começa a fechar algumas novilhas, algumas vaquinhas ali. Então se tornou um curralzinho. E os animais, automaticamente presos ali, defecavam ali. O que é defecar, gente? Sei lá, palavra difícil, bispo. Fala, gente. Não quero falar, bispo. Sou sofisticado demais. Sou fino demais para falar. Fazia suas necessidades ali. Cagavam lá. Certo? Elas faziam suas necessidades ali e estava adubando aquele pedaço de terra. Mas, aparentemente, aquele pé de mexerica era um pé de mexerica morto. Aparentemente, parecia que raiz comprometida, alguma coisa existia ali, que aquele pé de mexerica nem passava pela cabeça que ele poderia produzir. E, de repente, aquele pé de mexerica, ele começou a produzir. Ele começou a dar fruto, que foi uma surpresa muito grande. E aí, aquele pé de mexerica, ele começou a dar frutos tão bons, tão grandes, de muita qualidade, e ele carregava tanto, aquele pé carregava tanto, que muitas vezes os galhos não suportavam. Os galhos chegavam a partir, quebravam, de tão carregado que ele ficava. Mas, imagine, para pensar, durante 17 anos, nunca aconteceu isso, nunca. Nunca aconteceu isso. Aparentemente, ele jamais ia dar fruta. Qual seria o fim daquele pé? Cortado e botar fogo nele. Mas, quando ele começou a ser adubado, ele começou a produzir frutos de altíssima qualidade, fruto doce, grande, bonito e em grande quantidade. Isso, eu me lembro que isso mexeu muito comigo, porque eu pensei, puxa vida, ele recebeu, ele foi adubado, ele recebeu os nutrientes certos, né? Ontem eu dizia que eu não sabia que um pouco de merda fazia tão bem, né? Que um pouco de merda podia fazer que algo que não produzisse tanto. Mas parece brincadeira, mas é verdade. É verdade. E aí, eu estava dizendo o seguinte, vai para a 1 Samuel 1, 2, 7, 8, que diz assim, diga comigo, aliás, muda essa tradução, põe isso, diga comigo, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Diga comigo, levanta o pobre do pó e desde o exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes. O que aduba a nossa fé? O que faz com que nós venhamos nos tornar
na qualidade de árvore que somos comparados, em árvores extremamente frutíferas. A palavra do Senhor Jesus entrando em nós. A palavra vai entrando, a palavra vai estercando, a palavra vai adubando, a palavra vai, e isso vai nos fortalecendo, isso vai gerando em nós um poder que antes não possuíamos, vai gerando em nós uma capacidade, vai gerando em nós boas expectativas, vai gerando em nós sabedoria, vai gerando em nós discernimento, e nós que em outro tempo vivíamos uma vida estéril, sem produzir absolutamente nada, ou produzindo frutos mirrados, começamos a produzir grandes frutos. Amém? Então, o Senhor nos compara, está lá em João 15. O Senhor nos compara, mas eu fico pensando, levanta do pó, e desde o esterco, diga comigo, desde o esterco, isso quer dizer que está sendo adubado, então. Isso quer dizer que está sendo adubado. E quando está sendo adubado, Deus levanta, Deus exalta o necessitado, e Deus o faz assentar entre os príncipes. Sabe o que significa? Significa que você, agora olha para você, medite na sua vida, reflita, se colocando nessa posição, na qualidade de uma árvore. Talvez nem você saiba o quanto você pode produzir. Talvez nem você tenha o discernimento do quanto você pode ser produtivo. O quanto você pode produzir frutos que você jamais imaginou que poderia. Mas o que eu faço, bispo? É justamente investir nisso, é se dedicar em ouvir a palavra. É tomar posse da autoridade que o Senhor te deu para dominar, frutificar, multiplicar. A autoridade que Ele te deu. Nós perdemos em Adão, fomos resgatados em Jesus, no segundo Adão. O primeiro Adão transferiu a autoridade para o diabo, e o diabo passou a dominar. O segundo Adão, que é Jesus, resgatou essa autoridade, esse poder, esse domínio. Nós temos o poder, diga, eu tenho o poder, para dominar. Diga comigo, eu fui chamado para frutificar. Diga, e multiplicar. Agora você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Você tem que entender, poxa, eu posso? Pode. É o que nós ouvimos continuamente dentro da igreja. As pessoas dizendo, eu jamais imaginei que eu poderia viver o que eu estou vivendo. Eu jamais imaginei que eu poderia produzir o que eu estou produzindo hoje. Que eu poderia estar desfrutando do que eu estou desfrutando hoje. Eu jamais imaginei. E você pode. Mas quando nós falamos, você pode talvez, como o exemplo do pé de mexerica que eu estou dando, eu não sei talvez quanto tempo faz que você não produz. Que a sua vida não produz bons frutos. Não importa se 10, se 15, se 20. Quando nós somos, a nossa fé é adubada através da palavra, o Espírito entra em nós. Então, nós somos revestidos de poder. Nós somos revestidos, diga comigo, nós somos revestidos de poder. E é aí que nós descobrimos, porque as coisas começam a acontecer. É aí que nós descobrimos o quanto em Deus. Aí eu vou pedir para transferir, só para fazer uma junção dessa palavra, eu vou pedir para transferir. Coloca João 15 aí, por favor. João 15,
João 15, só para fazer aqui, fechar esse raciocínio. João 15, pode ser a partir do versículo 1. Diga comigo, eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Passa. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Diga comigo, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. A palavra chega limpando. A palavra chega limpando. A palavra chega limpando. Limpando dos galhos secos, limpando dos maus hábitos, das más atitudes, da fé negativa. A palavra chega limpando. Amém? Limpa para produzir mais frutos. Vamos lá. Diga comigo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Não permanecer em obediência no Senhor, perder o poder de domínio, autoridade, poder para multiplicar, para frutificar e desfrutar do paraíso, porque não permaneceram no Senhor, em obediência. Quando é permanecer no Senhor, não é vir à igreja, é permanecer em obediência, amém? Porque tem gente que vem à igreja, mas o diabo também vem, ele participa de cultos, de vez em quando ele dá escândalo no culto também, não é assim? Participa, ouve a palavra também, mas não obedece. Diga comigo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Aí o Senhor, ele é como a palavra, né? A palavra do Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra vos limpa, a palavra alimenta, a palavra é como um adubo. A palavra vem e ela vem alimentando a nossa fé, vem alimentando o nosso espírito, vem mudando, ampliando a nossa visão, vem limpando, arrancando, como falamos, faz 2 semanas que falamos de medo, né? Espírito de covardia, espírito do medo. Esforça-te, tem bom ânimo, seja forte, seja corajoso. A palavra vem adubando, e nós começamos a tomar posse disso, e de repente, naturalmente, começamos a produzir bons frutos. Aquela vida que era uma vida estéril, se torna uma vida altamente frutífera. Amém, pessoal? Amém. Não importa quanto tempo, não importa se não produz, minha vida é estéril há 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas a partir do momento que a palavra entra, que o Espírito entra em nós, a palavra entra em nós, ainda que uma árvore seca, nós passamos a produzir grandes frutos. Amém? Diga, eu posso produzir muitos frutos. Você pode. Você pode ter uma vida altamente frutífera. Coloca isso dentro de você. Às vezes, quando falamos assim, a pessoa não sabe o que fazer, como fazer. Você entendeu? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, pelo fato de permanecer no Senhor, ouvindo, alimentando, recebendo a seiva, o alimento, né? O alimento, o adubo contínuo, esse, diga comigo, dará muito fruto.
Muita gente não entendeu isso. Muitas pessoas não entenderam isso. E tem muitas pessoas que estão olhando para a sua vida e dizendo assim: acho que eu não nasci para dar bons frutos. Acho que eu não nasci para ter uma vida abençoada. Eu acho que eu não nasci. Acho que não é para mim. Deus não tem isso para mim. É para todos. Não está falando de qualidade, está falando de todos aqui. Diga comigo, se alguém, não é se é o fulano ou ciclano, se alguém, esse alguém é você. A Bíblia não diz que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa? Você é essa pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Eu falo e eu repito, porque eu me lembrava desse exemplo ontem, e o quanto esse exemplo me fez bem, porque eu olhei para aquilo e pensei comigo, eu nunca vi esse pé frutificar. Ninguém nunca chupou fruta desse pé. E de repente, estava dando para carregar o porta-mala do carro de mexerica. E passar dias chupando da mexerica, que estava produzindo aquele pé, que até então parecia um pé morto, condenado. Quando nós estamos ligados na videira, nós damos muito fruto. E eu quero que você tome posse disso, porque se você ouvir o que eu estou dizendo a você, você vai viver, você vai produzir frutos que você jamais imaginou que poderia produzir. Jamais imaginou. A sua vida será uma vida altamente produtiva, uma vida altamente frutífera, como você jamais imaginou. Amém? Mas analise uma coisa, tá? Eu estou falando a palavra, ela nos alimenta, a palavra nos fortalece. Tem algumas situações que também que parece que nós estamos no pó, ou parece que estamos na merda, que serve também para crescimento. Precisamos entender isso. Quem estava na igreja ontem? Lembra do que falou acerca de José? José com seus tornozelos presos, passando por tamanha dor, por tamanha humilhação, que está escrito nos salmos que nós lemos, que Deus estava testando o seu caráter. Quantas vezes Deus está testando o nosso caráter? Quantas vezes Deus está observando quem somos? Porque é muito fácil falarmos que somos cristãos quando está tudo, ou falarmos que amamos o Senhor, que cremos em Deus quando está tudo mar de rosas. É verdade ou não é? E permanecer na mesma fé quando as coisas não estão tão boas assim. Quando você olha para a tua vida, parece que está tudo um caos. Amém? Amém. Volta agora para Deuteronômio 30. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. De quê? Coloquei diante de vocês, diga comigo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas como assim, bispo? Claro que eu escolho a vida, a bênção. Mas essa escolha está condicionada quando eu escolho obedecer, quando eu escolho crer na palavra, quando eu escolho obedecer a palavra. Passa o versículo próximo, consegue não? O 20.
para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, diga comigo, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Quando você faz isso, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Quando você escolhe ouvir a voz do Senhor e se apegar firmemente a Ele, você está escolhendo a vida, você está escolhendo a bênção. Quando nós escolhemos não obedecer, nós estamos escolhendo a maldição. E é isso que nós precisamos ter conosco, é isso que você precisa ter dentro de você. A palavra, ela gera dentro de nós, o Senhor, Ele revela através da sua palavra o que Ele tem para nós. Quando o Senhor revela o que Ele tem para nós, isso está adubando a nossa fé, está ampliando a nossa visão, está criando dentro de nós boas expectativas, faz com que nós venhamos esperar aquilo que está escrito, aquilo que Deus tem nos prometido, aquilo que o Senhor diz que vai fazer em nossas vidas. Nós cremos nisso, nós tomamos posse disso. Não importa o que o diabo fale, não importa o que o diabo tente mostrar diferente, não importa as situações que se levantam, nós cremos na palavra e nós vivemos a palavra. Amém? Todos nós somos testados. Eu quero agora ler com você Lucas 14, só para finalizar esse raciocínio. Diga comigo, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e levado pelo Espírito, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Estar no deserto cheio do Espírito Santo é uma coisa, estar no deserto sem o Espírito Santo é outra. Entendeu? Estar no deserto, passar pelo deserto cheio do Espírito Santo é uma coisa, passar pelo deserto sem o Espírito Santo é outra história. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, diga comigo, o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, que é essa pergunta, né, continuamente, ou essa vozinha que a gente escuta continuamente, né, mas se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, por que está acontecendo isso? Ou se você é de Deus, então faça isso. Olha lá, ó, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, diga comigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Pão alimenta a carne, não alimenta o espírito. A palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, essa alimenta o espírito. Amém, pessoal? Essa alimenta o espírito, e é isso que nós precisamos tratar como uma prioridade. Às vezes nós achamos que o nosso grande problema é a falta de algo do material, e na verdade é o espiritual que está gerando a falta do material. Até porque só o material, só o pão não alimenta o espírito. É verdade ou não é? Eu dizia hoje, não sei se vocês ouviram a rádio, né? Tem gente que infelizmente ele não tem dinheiro para nada. Está certo isso? Não, não está. Ele não tem dinheiro para sanar os compromissos, não tem dinheiro para pagar suas contas, não tem dinheiro para estudar os filhos, não tem dinheiro para... Não tem dinheiro para nada. Está certo? Não, está errado. Mas também existem pessoas que são tão pobres, tão miseráveis, que elas só têm dinheiro, ponto, mais nada. Está certo isso também? Sim ou não? Só ter dinheiro é sinônimo de prosperidade? Prosperidade é o quê? Ausência de necessidade. Tem gente que é pobre e miserável, que a única coisa que ele tem é dinheiro, mais nada. Será que é feliz essa pessoa? Sim ou não? Não. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, olha o engano que ele faz com muita gente: eu te darei toda a autoridade
sobre eles, e todo o seu esplendor, ou toda a sua glória, porque me foram dados, e posso dá-los a quem quiser. Quando fala foram dados, começa lá no erro de Adão. Mas ele quer enganar as pessoas, mostrando que as pessoas podem, se você fizer a vontade do mundo, a vontade do diabo, a vontade da sua carne, você pode desfrutar da glória deste mundo, do esplendor desse mundo, sem obediência, sem o sacrifício. Que ele estava dizendo para Jesus: você não precisa passar por isso, pelo que o Senhor teria que passar. Tudo isso eu te dou. Tudo isso eu te dou sem que você tenha que passar pelo que tem, o que está projetado para que você passe. Será que pode mesmo? Sim ou não? Sim ou não? Não. E é onde muitas pessoas têm sido enganadas. É onde muitas pessoas têm sido enganadas, e ele tentou enganar o próprio Senhor Jesus. Ele tentou enganar usando a palavra, ele tentou oferecendo coisas que na verdade coisas que passam, que não duram, que não permanecem. E ele tentou mostrar que Jesus podia ter uma honra, um esplendor, uma glória, sem obedecer, sem fazer a vontade de Deus. Consegue entender o que eu estou te mostrando ou não? Será que Jesus, nós estaríamos aqui hoje falando de Jesus se Jesus tivesse caído nessa isca, nessa mentira, nessa tentação? Sim ou não? Será que nós estaríamos aqui adorando o Senhor Jesus se ele tivesse cedido a isso? Sim ou não? Hoje ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque venceu o diabo, a carne, o mundo, o pecado. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, diga comigo, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Passe, por favor. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Está certo, o versículo está certo, mas o que ele estava mandando Jesus fazer estava errado. Faça essa loucura, cometa essa loucura, faça essa imprudência, viu? Por isso que a pessoa, quando não conhece a palavra, a falta, diga comigo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento faz, inclusive, se você está prestando atenção, tudo que o diabo tentou foi combatido somente com o poder da palavra. Por isso que a palavra tem que estar aqui. Por isso que a palavra tem que estar aqui. Aqui. Não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque só então serás bem-sucedido. Não é o que nós lemos a semana passada? Sim ou não? Sim. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, diga comigo, o diabo o deixou até a ocasião oportuna, ou por um tempo. O deixou por que depois ele voltaria a encher o saco novamente.
ocasião oportuna. Amém, pessoal? Isso eu quero que esteja dentro de você. Eu tenho certeza, olha, eu quero que você creia nisso e tome posse disso. Você foi chamado para produzir grandes frutos. Você foi chamado para ser altamente frutífero. Você foi chamado para dominar e não ser dominado. Inclusive, foi dado o poder de domínio, poder, autoridade a nós. Não é as situações, não são os problemas, não existe nada sobre a face da terra que tenha o poder de nos dominar, a não ser que nós estejamos transferindo essa autoridade para alguém ou para o diabo. Mas a verdade é que nada, nem ninguém pode te dominar. Nada, nem ninguém pode impedir. Se você estiver em Deus, se você estiver ligado à videira, nada, nem ninguém pode impedir que você seja uma pessoa altamente frutífera, que a sua vida produza bons frutos, que você produza frutos em abundância, que você viva o poder da multiplicação, que você seja fértil, que a sua vida seja uma vida próspera. Amém? E diga: eu creio nisto. Fique em pé, pega o teu propósito, por favor. Se somos comparados a uma árvore, isso quer dizer que eu posso estar na qualidade hoje de uma árvore seca, improdutiva. A palavra está entrando, a palavra está adubando. Nós temos falado aqui, eu li para vocês a semana passada, quando Neemias chegou lá, o povo estava penhorando suas casas, penhorando suas terras, penhorando suas vinhas, suas produções. Quando Neemias chegou lá, o povo estava tomando emprestado para pagar suas dívidas. Estava na mão de uma série de agiotas lá. Pode ler no capítulo 5 de Neemias. Estava na mão de agiotas, as pessoas lesando, pagando juros, cobrando juros absurdos deles. E Neemias chegou chacoalhando todo mundo e despertando todo mundo. Está errado isso. Está errado isso e não é para ser assim. O povo creu, o povo bebeu daquele espírito que estava sobre a vida de Neemias e começou o processo da restauração, as mudanças, a prosperidade. Após os 52 dias, começou uma nova etapa, um novo ciclo na vida daquele povo. Aquilo que parecia normal não era normal. Aquilo que parecia que tanto tempo vivendo naquela situação que já estava estabelecida, não era. E é isso que tem que entrar dentro de você. Não se conforme, não ache que é natural, que é normal, coisas que estão contrárias à palavra. O que levou esse povo foi a falta da bênção do Senhor, foi eles se desligarem da videira. Foi que levou a essa vida fracassada, derrotada, empobrecendo a cada ano, sendo lesados pelas pessoas, pelos oportunistas da época, e empobrecendo cada vez mais. Eu quero que você feche os seus olhos, que você segure o teu propósito no seu coração nesse momento, e eu lanço essa palavra sobre a tua vida.
Até esse ano você pode ter sido um galho seco, uma árvore seca, que não produziu grandes frutos, ou não tem produzido fruto algum, ou quando produz algum fruto, é fruto mirrado, pequeno, pouco. Mas o Senhor está adubando a sua fé, o Senhor está alimentando a sua fé, o Senhor está estercando você na qualidade de árvore, de homem de fé, de mulher de fé. E coloque no seu espírito que você pode e você vai produzir grandes frutos, e frutos em abundância, que a sua vida será uma vida extremamente próspera, extremamente frutífera. Você será uma pessoa fértil, você será uma pessoa de multiplicação, você será uma pessoa de muita produtividade. Coloque isso dentro de você. A palavra está entrando, você vai se dedicar ainda mais a ouvir a palavra, a adubar a sua fé, para que você se torne extremamente produtivo. Você vai produzir frutos que você não imaginava, viu? Você vai produzir frutos que você não imaginava. Você acredita nisso? Você vai produzir frutos que você não imaginava. Se dedique a isso. Talvez você fique perguntando assim: o que eu tenho que fazer? Eu não sei mais o que fazer, já fiz de tudo. Tem pessoas que faz curso aqui, faz curso ali, ele fica sabendo de um outro curso, ele corre para fazer o curso, ele fica sabendo de um outro, ele corre para fazer, mas nada disso tem acrescentado na vida. É importante? É, mas não é o que tem feito você prosperar, não é o que tem feito você ter uma vida próspera. Mas a palavra dentro de você vai gerar em você os nutrientes necessários para que a sua vida seja uma vida altamente frutífera, próspera, abençoada. Que não só você coma dos frutos, mas aqueles que estão ao seu redor comerão desse fruto também. Coloque dentro de você. O diabo tenta colocar isso dentro de nós, fazendo-nos acreditar que nós nunca vamos produzir grandes frutos, que nós nunca teremos uma vida próspera, que nós nunca realizaremos algo mais do que temos realizado. Ah, isso não é verdade. Isso não é verdade. Diga comigo: muda-se o espírito, muda-se os resultados. Por isso que, olha, eu me preocupo muito, de verdade, tá? De verdade, eu me preocupo muito quando as pessoas, elas chegam na igreja e elas não têm preocupação, vêm aqui para ver, às vezes, não sei o que ver. Tem pessoas que vêm para observar, tem pessoas que vêm para criticar, tem pessoas que vêm para questionar a palavra, outros vêm só para olhar. Eu me preocupo muito, porque é perder o tempo. Mas quando a pessoa ele vem para receber do Espírito, ele vem para alimentar a sua fé, ele ouve, ele quer vencer, ele está com sede, ele fala: Senhor, alimenta a minha fé, Senhor, me levanta, Senhor, eu quero vencer, meu Deus, me dê a direção. Deus começa a falar com ele, ele começa a tomar posse, a palavra vai entrando dentro dele, a palavra vai gerando poder dentro dele, ele se aposta de cada palavra que sai, vai havendo uma mudança dentro da pessoa, a palavra vai limpando, vai arrancando o que não presta, vai arrancando o medo, vai arrancando o mau caratismo, vai arrancando o espírito da mentira, do engano, o espírito da malícia, vai gerando dentro dele um novo poder, vai criando expectativas novas dentro dele. Ele começa a esperar coisas boas. Antes ele não esperava, antes ele estava esperando, sempre pensando de forma maliciosa. O que mais ele tem que fazer para, de forma astuta, maliciosa, ele conseguir alguma coisa? Não, você não precisa fazer nada malicioso, nada de forma astuta, nada na força do teu braço. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Diga comigo: a bênção de Deus é que enriquece. Você viu aqui que o Senhor que abaixa também exalta? Empobrece e enriquece? Levanta o pobre do pó, e desde o esterco,
exalta o necessitado. Deus está estercando a sua fé. Viu? Deus está estercando a sua fé. Até aquilo que parece que não é bom, receba como algo bom. Viu? Até aquilo que parece que não é bom, receba como algo bom. Tire algo positivo disso, porque Deus está te preparando para coisas grandes. E eu volto a dizer, você vai produzir, escuta, eu vou ouvir isso, você vai produzir frutos que você não imaginava que você produziria. Viu? Você vai produzir frutos que você não imaginava. Esteja ultra mega ligado nessa videira, extremamente ligado na videira, que você vai produzir muito.